Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Portal Saúde, um programa que leva até você informações sobre as mais diversas áreas da saúde com profissionais capacitados. Hoje recebemos Cristine Benetti, que é gerente de riscos e coordenadora de projetos do Hospital Santa Lúcia aqui de Cruz Alta, para falar sobre qualidade em saúde. Cristine, seja bem-vinda então ao nosso programa. Muito obrigada. O que seria a qualidade em saúde, Cristine? Assim, nós temos duas linhas que nós trabalhamos lá no Hospital Santa Lúcia. Uma delas é a percepção da qualidade que o nosso paciente ou usuário tem, Sim. desde as instalações até o atendimento do corpo clínico, dos nossos colaboradores, a alimentação, que é muito importante e é um indicador que nós constantemente estamos trabalhando e nos mostra se o caminho que a gente está indo está sendo o correto. E segundo, nós trabalhamos, que é o nosso maior foco, que é a questão da qualidade no processo. Ou seja, se os processos que nós padronizamos de atendimento ao paciente, atendimento de exames, tudo o que nós nos propomos a fazer, se está dentro daquele padrão estipulado, que é o que vai proporcionar uma maior qualidade na nossa prestação de serviços. Esses processos que muitas vezes não são tão perceptíveis aos clientes, né? Sim, na maioria das vezes, né, o que acontece é que com os processos alinhados, a percepção de qualidade aumenta. Só que, claro, o trabalho é de formiguinha e atrás das cortinas, eu diria, né? Sim. Depois de muito trabalho de padronização, de como que nós vamos oferecer aquele serviço da melhor maneira, como que a gente vai contribuir para a melhora da saúde desse paciente, depois de pensado, discutido, reunido diversas vezes com as equipes, ele é colocado em prática para testar se realmente atende às necessidades da nossa clientela. Isso às vezes implica num monte de mudanças, né? Numa reestruturação mesmo da questão administrativa, burocrática da própria instituição, né? Normalmente, né? Acabam ocorrendo várias mudanças. A gente sempre tenta buscar não mexer com pessoas, mas sim mexer com os processos, né? Claro que por ser uma instituição de 80 anos, a gente tem colaboradores de 30, 25, então a gente precisa de um trabalho um pouquinho mais junto para poder fazer com que as mudanças realmente ocorram. E é um trabalho constante, né? Nós trabalhamos bastante com a melhoria contínua, que é ir melhorando os processos aos poucos, porém de maneira concisa. Sim. Porque se nós tentarmos fazer alguma coisa, a partir de hoje não é mais assim, é assado, Mudou tudo. As coisas tendem a não funcionar. Então a gente tem que ir conversando com a equipe, convencendo e mostrando esses benefícios. Claro que o nosso processo está bastante alinhado com a questão da segurança do paciente. Então, nós trabalhamos hoje lá, qualidade e segurança são irmãs gêmeas. Andam juntas. Então, a qualidade, neste momento, nós trabalhamos para atingir as 6 metas internacionais da saúde, que é a identificação correta do paciente, comunicação efetiva, higienização das mãos, cirurgia segura, medicação segura, que é um ponto bem importante, e a prevenção de quedas e de lesões. Então, todos os nossos esforços da qualidade são para garantir que os protocolos sejam cumpridos de maneira efetiva. E dentro desses esforços também há uma busca por uma acreditação, né? Isso. Como que tem funcionado esse processo? No início desse processo, a gente começou em agosto de 2017. Nós falamos muito, como era um aprendizado para todos, né? Vamos melhorar os processos para a acreditação, vamos melhorar... Só que a gente acabou percebendo que não, a acreditação é uma cereja do bolo da qualidade e da segurança implantados. É uma conclusão, né? Isso é uma conclusão. Ela se assemelha muito às ISO 9001 que as indústrias buscam, que é a padronização de processos, documentos. Então, seria uma conversão disso para a área da saúde. Sim. Eu compreendo, assim, pela minha experiência, um pouquinho mais complexo, porque na indústria tu vai produzir um produto ou um serviço único. Na qualidade e segurança na área da saúde, tu está trabalhando com pessoas, tu está promovendo uma saúde para essas pessoas, ou um tratamento para essas pessoas, o que acaba sendo um pouquinho mais complexo. Isso nem sempre é palpável, né? Normalmente não é, e é uma coisa muito individual. O que eu entendo como a minha qualidade de vida, ou como a qualidade daquele serviço. Então, é uma questão, assim, bem desafiadora.
Mexe com as emoções. Isso. E uma questão bem importante também, que nós somos um dos pioneiros na região, né? Provavelmente o pioneiro a buscar e a trabalhar de maneira focada nisso. Porque normalmente existem instituições que têm essa preocupação, mas não existe uma equipe. Hoje nós temos uma equipe com 4 pessoas que estão trabalhando toda a sua carga horária para desenvolver isso, né? Nós temos o nosso gestor, que é o Dr. Fábio Furian, que é o diretor técnico, que é a pessoa que comanda o nosso trabalho e a gente trabalha muito próximo. E o nosso próximo desafio é uma questão bem focada na questão do corpo clínico, que é o Dr. Fábio que está nos auxiliando nesse processo. Sim. Como que funciona toda essa organização de gestão da qualidade em saúde? Isso. Nós temos, então, né, como a área hospitalar é uma área dita complexa, então nunca é uma coisa só. Então nós temos novamente 2 áreas. A gente trabalha na questão dos processos padronizados de atendimento ao paciente, de documentação, de registros, ou seja, todos os processos que são realizados, eles têm que estar descritos em protocolos. Então, o que acontece também, que é um trabalho bem grande e que depois que a gente completar tudo, a gente vai ter que revisar o que a gente já fez, continuamente trabalhando nisso. Então, nós trabalhamos bastante nessa questão de descrever aquilo que a gente faz. Por exemplo, como que a gente vai dispensar a medicação da farmácia para chegar no quarto do paciente? Isso tem que estar descrito no papel, tem que estar num fluxograma, isso tem que estar treinado para a equipe poder seguir aquele padrão. Ter sempre a mesma forma de processo. Isso, porque o nosso objetivo é que a pessoa, ao ser atendida às 6 da manhã e às 10 da noite, receba a mesma qualidade no atendimento. Então, por isso que é tão importante nós trabalharmos com essas padronizações. Sim. Além disso, por ser da área da saúde, a gente trabalha com análise de eventos adversos. Ou seja, situações que não ocorreram, que não tiveram um desfecho positivo. Por exemplo, uma queda dentro de um quarto, dentro de um leito. Né? Então, esses eventos, eles são investigados, eles são analisados para verificar se o que ocorreu foi por problemas na infraestrutura, foi falta de informação ao familiar ou paciente. Então, nós trabalhamos nessas 2 linhas, tanto mais, eu diria assim, dura do papel, de fazer valer aquilo que está posto, como daquelas situações que não acabam tão bem e que a gente tem que sim procurar o que naquele processo que eu antes padronizei, o que ele não funcionou. O que falhou. O que falhou, né? E como que a gente vai trabalhar para não ocorrer problemas novamente, que é o que a gente chama de análise de causa raiz. Seria uma gestão de riscos. Gestão de riscos constante. E isso tem que ser feito no dia a dia, por toda a equipe, envolvendo todos os processos, todos os profissionais, né? Isso. Nós temos uma grande sorte, eu diria, ou uma grande ideia da direção executiva, que é transformar todas essas informações em digitais. Então, por exemplo, nós temos os eventos adversos, eles são notificados via sistema. Então, não precisa estar atrás de papel, de prontuário. A gente abre o nosso sistema e consegue ver ali tudo o que ocorreu no dia anterior. Então, a gente faz uma análise diária. Todos os dias nós verificamos o que teve de problemas, vamos a campo, que a gente chama para investigar o que aconteceu, se precisa reforçar treinamento, se precisa mexer na estrutura, se precisa, muitas vezes, criar algum documento que ainda não foi criado, alguma informação que passou despercebida, que talvez fosse óbvia para mim, mas não era para aquele colega. Então, isso que é a nossa rotina da qualidade. E, além disso, a gente trabalha com tratamento de não conformidades, que são reclamações, tanto do público interno como do público externo, que também a gente faz o mesmo processo. A gente tenta verificar no fluxo o que não está funcionando, se o fluxo realmente foi padronizado, se as pessoas estão cientes da responsabilidade. Então, por exemplo, a gente teve uma reclamação por um certo momento da comida chegar um pouco mais fria nos em alguns quartos. A gente foi investigar, então, o porquê que isso ocorria. A gente foi nas copas, foi na cozinha, foi nos leitos, para entender o processo como um todo e, a partir daí, propor melhorias. Lembrando que o processo da qualidade, ele é um suporte para as lideranças. Sim, porque ela envolve todo mundo, né? Justo. Então, a gente precisa trabalhar bastante a questão dos nossos colegas, né, gestores, para que eles também participem, né, disso, então, que é o nosso desafio, porque muitas vezes, principalmente um público feminino, a mulher tem mania de dominar e já tomar ação, então a gente tem que sempre trabalhar em equipe, né, porque é assim que a gente vai conquistando
e no momento em que uma pessoa não está no processo, o processo continua. Então, o que a gente cuida bastante também é que o processo tem que ser maior que as pessoas, no sentido de, não, eu não posso atender melhor do que você, nós temos que atender todas de maneira com uma qualidade elevada. Até porque depois a gente sabe que o paciente evita aquele transtorno para o paciente de, olha, de manhã eu sou super bem atendido, mas à noite eu não me sinto bem porque a pessoa não me atende da mesma forma, né? Isso mesmo. Essa é a nossa ideia, até porque se a gente busca esse padrão de qualidade que a nossa acreditação vai buscar, porque são 393 requisitos a serem atendidos. Hoje nós estamos bastante, né? Um trabalhão. Nós estamos com 70% deles atingidos e estamos sim revisando a aplicação deles, né? Tanto a parte de documentos como a parte da prática de realmente fazer essa diferença no dia a dia dos pacientes. E quais as ações que incluem, então, para chegar a esse nível de qualidade em saúde que vocês estão buscando? A gente foca bastante na questão de reuniões, né? O trabalho tem que ser participativo, ele tem que ser, diria até comunitário, todo mundo tem voz e tem que ter voz e tem que expor a sua opinião. Nós temos hoje no hospital 12 comissões que a gente se reúne mensalmente e dessas comissões surgem ideias, surgem novos processos, surgem padronizações. Então, evidenciando realmente o quanto o trabalho tem que ser multidisciplinar para a qualidade aparecer para o nosso paciente. De que forma que é feito um monitoramento dessas ações, Cristine? Como que vocês conseguem ter as métricas, né? E saber de que forma essa qualidade está aumentando, está sendo atingida, digamos assim? Basicamente são auditorias internas, né? Que a gente vai trabalhar, principalmente naquelas 6 metas que eu citei antes, internacionais, sim, que nós temos membros da equipe que vão verificar se todas as pessoas, por exemplo, no andar estão identificadas corretamente, se as medicações estão sendo identificadas, fracionadas de acordo, se a prescrição está adequada. Outro termômetro para nós bem importante é a opinião do nosso paciente. Então, nós temos 16 caixinhas de opiniões espalhadas pelo Santa Lúcia, onde as pessoas ali colocam o que tem que ser, o que perceberam, o que foi bom, o que não foi bom, e a partir daí nós também vamos para um processo de investigação do que pode ser melhorado. As caixinhas facilitam porque a pessoa não precisa se identificar, né? Às vezes gera um certo constrangimento, né? Isso. A gente chama as não conformidades, né? Que a pessoa pode colocar ali aquilo que não foi conforme, aquilo que não atendeu a sua expectativa. Tanto o público externo quanto o próprio colega mesmo. Pode ocorrer alguma coisa que interfira no seu trabalho, sim, e que não esteja funcionando muito bem, ele pode verificar e apontar para nós. E também pode usar a caixinha para fazer elogios, né? Ah, sim, temos também, né? Temos também a notificação do bem, que a gente chama, sim, que é quando alguns colegas observam, ou mesmo o público externo, que aquela pessoa excedeu as expectativas do atendimento, ela acaba, assim, também sendo elogiada de maneira bem positiva. Isso é bem importante, né, Cristine? Porque é uma forma de você reforçar que o trabalho está sendo feito de uma forma correta e até dar um certo parâmetro para vocês, né, de avaliação, de perceber, estamos no caminho agora, né? Com certeza. Para nós é a nossa ferramenta. Porque se a qualidade não tem informações do que está funcionando bem e os que não está, a gente não consegue trabalhar. Sim. Então, é bem importante essa comunicação, eu diria, entre as partes. Dentro de toda essa gestão de qualidade, né, quais são as próximas ações que vocês já estão prevendo? O que vem mudando ao longo desse período? Nós trabalhamos bastante focado com essas 6 metas, elas estão divididas, então, a cada trimestre nós focamos numa meta internacional da saúde, com treinamentos, com revisão do protocolo, com atividades lúdicas, para a própria equipe não entender isso como uma cobrança, mas sim como uma necessidade para atender melhor os nossos pacientes. Sim. Nós temos um grande ponto positivo que o pessoal do atendimento, tanto ele técnico de enfermagem, quanto recepção, o nosso CDI, farmácia, a gente consegue perceber que a preocupação é o melhor para o paciente. Então, e muitas vezes, num primeiro momento, parecer muito burocrático o que a gente passa, tá aqui num papel, ó, vocês têm que cumprir isso. Então, a gente tenta inverter isso do papel para pensar o que isso vai transformar no paciente. Então, a gente trabalha muito isso. A questão que a gente está trabalhando agora é a questão do uso dos termos cirúrgicos para ter uma garantia
de como que vai ser o processo. Uhum. E a nossa missão, a partir de agora, é nós trabalharmos uma política de acesso ao Hospital Santa Lúcia, que é um desafio grande também, Sim. porque tem várias entradas, a gente vai ter que pensar qual que é a melhor forma para todos, né? E que fique realmente seguro. Porque a gente trabalha bastante com a questão da evidência, que nada mais é do que aquilo que está descrito está no dia a dia e estar presente. Até para quem conhece o hospital e já conhece há algum tempo, já pode perceber essas mudanças, né? Principalmente nessa questão da segurança na entrada, no acesso ao hospital. Uhum. Alguns anos atrás a gente sabe que era muito mais fácil entrar no hospital, digamos verdade. assim. Hoje tu tem que passar por uma série de processos ali para poder ter acesso a um leito, enfim, né? E isso às vezes, para algumas pessoas, deve gerar um certo incômodo, né? Ah, mas antes funcionava diferente, eu vinha aqui, fazia minha visita na hora que eu queria, né? Entrava, saía. E agora não funciona dessa forma. Mas é importante frisar, né, que isso gera segurança para quem está internado, para quem está trabalhando e para o próprio familiar que vai ter acesso ao leito, né? Com certeza, a gente trabalha bastante nisso porque o público, né, ele tende a não entender, por que a minha filha de 10 anos não pode visitar, meu filho de 7 anos não pode visitar o meu parente. Pela questão da segurança, né, daquela criança que está exposta, e o ambiente hospitalar, ele é um ambiente de riscos, né, por mais que a gente não enxergue, mas a contaminação está presente, então a gente tem que ter o maior cuidado possível, tanto para dentro do hospital como para a comunidade também. É questão de ter um pouquinho de paciência e entender que há essa segurança, né? Bem como tu disseste, muitas vezes não se percebe esse risco, mas uma criança que é mais vulnerável, ou até uma pessoa idosa, né? Ela tem uma certa facilidade em estar mais exposta aos riscos, né? Uma infecção, uma bactéria. A gente sabe que o ambiente hospitalar sempre circula, por mais bem cuidado que seja. Com certeza. Quais as principais mudanças, assim, que já foram feitas e que já podem ser percebidas pelos pacientes? Eu acho que a fundamental é a questão, né, de novo, reforço da segurança. Né? Nós temos hoje os nossos pacientes, eles usam a pulseira de identificação. A questão da higiene das mãos também é bem importante, que nós estamos trabalhando forte nisso, do técnico ao entrar no leito, higienizar com álcool, porque isso, querendo ou não, tu não precisa dizer para o teu paciente toda hora ou para o teu familiar, mas vendo o que está sendo feito, a pessoa acaba percebendo, né, que também tem que fazer. Sim. Então, é uma coisa bem importante. E em relação à questão administrativa, eu acho que a gente teve bastante a questão cada vez mais o corpo clínico está presente nessas ações, né, que para enxergar como uma coisa só, porque nós somos, o Santa Lúcia é o corpo clínico, é os administradores, é a equipe. Então, eu acho que teve uma comunicação melhor entre todos. Sim, porque muitas vezes fica afastado, né? Fica afastado, e o médico no seu dia a dia, com a sua correria, acaba não vendo as melhorias e a gente também acaba não passando. Então, eu acho que essa proximidade entre todos nós foi bem importante, porque a qualidade, a gente pode resumir que é trabalhar em cima da multidisciplinaridade. Todo mundo tem a sua voz, todo mundo precisa ser ouvido e todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. É uma questão que a gente trabalha também, é a questão da cultura justa, né? Que seria nós treinarmos as pessoas, padronizarmos os processos e quando acontecer alguma falha, algum problema, primeiro olhar no processo. O que o processo falhou? Se o processo não falhou, daí sim a pessoa pode ter alguma notificação, enfim, mais pessoal, mais individual. Mas nós buscamos sempre ver aonde que o processo pode ser melhorado. Uma segurança para todos, Para né? todos. Para a gente finalizar, então, Cristine, gostaria que tu dissesse, né, quais os riscos que já se minimizou com todas essas mudanças e o que a gente pode esperar de mudanças daqui para frente. Então, o que os pacientes, profissionais, familiares vão conseguir perceber assim mais no dia a dia do Hospital Santa Lúcia? Nós tivemos um grande trabalho em cima da questão das infecções hospitalares, né, com algumas melhorias internas de equipes dedicadas somente para aqueles pacientes que precisam de uma atenção maior. Nós trabalhamos bastante a questão dessa comunicação entre a comunidade e o Hospital Santa Lúcia.
busca sempre dar retorno daquelas reclamações, daqueles problemas que o pessoal vem angustiado, nervoso, né, não concordando com algumas coisas, a gente escuta, tenta trabalhar e sempre depois responder o que foi feito, que ação que foi tomada. Porque muitas vezes nós no dia a dia tem alguns processos que a gente não consegue enxergar a falha. Sim. E logo ali o teu paciente ou o teu colega consegue perceber, assim, até tem uma situação bem interessante para falar, que em 10 minutos de um processo que a gente padronizou, ele caiu por terra. Por quê? Porque talvez foi feito na ansiedade, foi feito na angústia, assim, para resolver aquele problema, quando vi, não era mais possível. Por quê? Porque um colega externo percebeu. Então, esse que é o bonito da qualidade, que todo mundo participa, todo mundo pode colocar a sua opinião. E há esse desapego, digamos assim, né, de não deu certo, vamos para a solução. Sacode a poeira e vamos começar de novo. Já que não deu, segue em frente. O importante é ter qualidade, né? Com certeza. Uma boa notícia, né? Porque é mais segurança para todos, né? Como tu disseste, mais qualidade, que é o que todo mundo busca. Ela nem sempre é palpável, né? Nem sempre é mensurável, mas existe todo um procedimento por trás aí que garante mais saúde para todos, né? Muito bem, Cristine, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade em vir conversar com a gente aqui no Portal Saúde. E a TV Cruzaltense está de portas abertas, né? Sempre que puder, retorne para trazer mais informações, né, à nossa comunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigado também. Acompanhe o Portal Saúde nas redes sociais. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição.